Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. A gente vai seguir a dica aqui do nosso irmão, acho que é um irmão, né? Alex Alice Santos Cunha, né? Se for uma mulher, eu peço perdão, não deu pra eu manjar aqui dos Paranauê não. Mas, uma dica muito boa, desde já fico agradecimento ao nosso irmão ou irmã de fé e batalha, tá certo? E é o seguinte, meus irmãos, a dica dele eu já tinha visto aqui falar sobre isso, só que eu não tinha feito o vídeo, né? E aqui tá uma matéria no Metrópolis um pouco mais completa, que eu acho que vale a pena a gente ver, pelo menos alguns trechos. Porque, sinceramente, família, eu não conheço esse ator, né? Eu não assisti essa série da Record Reis, onde ele fazia o papel de um soldado filisteu lá. Mas muito me chamou a atenção porque encontraram o cara dentro de um baú, né? Enterrado a vários metros, 2 metros de profundidade no solo, né? E é uma coisa muito sinistra, né, para acontecer com uma pessoa, né? Quando envolve, como é que eu posso dizer, meus irmãos, rituais e crimes de amor daquelas pessoas que usam a bandeira colorida, a mídia tem um certo medo de falar dessas coisas, né? Ela não fala, ela esconde. E nesse caso me parece ser isso. Não sei nem se o cara era, mas assim, sem ler a matéria, sem nada, eu não sei da informação, sem nada ainda, certo? Só via um pouquinho aqui, via um pouquinho ali. Antes de ler a matéria eu tô dizendo isso. Depois que eu ler, pode ser que aqui juntos a gente tenha outra ideia, né? Então vamos lá. Quem era o ator Jeff Machado encontrado falecido no Rio de Janeiro? Matéria de 24/5/2023. O ator Jeff Machado, que estava desaparecido desde o dia 24 de janeiro e foi encontrado morto, né, sem vida nessa segunda-feira, 22/5. Ele é conhecido por atuar na novela Reis, da Rede Record. Na produção que estreou na emissora em março do ano passado, o artista de 44 anos viveu um soldado filisteu. Jeff Machado ainda estudou jornalismo e cinema no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o ator costumava mostrar imagens de sua rotina, dos bastidores dos trabalhos e dos seus animais, pelos quais, segundo a família, ele era apaixonado. A polícia encontrou o corpo do ator Jeff Machado em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido desde 27 de janeiro e os restos mortais foram encontrados queimados, amarrados em um baú, que foi concretado. O corpo estava enterrado a 2 metros de profundidade em um terreno. Jairo Magalhães, advogado da família, confirmou a informação. O corpo foi encontrado na segunda-feira em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem, dia 23/5/2023, no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo dele. A família do ator, que atuou em novelas da Rede Record, foi avisada na quarta-feira, 24/5. Os parentes que moram em Santa Catarina viajaram para o Rio. Vamos ver aqui sobre o desaparecimento, que é uma parte importante. A família notou o sumiço do artista por conta de seus 8 cachorros, que estavam em situação de abandono na casa de Jeff, no Rio de Janeiro. De acordo com a família, Jeff Machado não atendia ligações, alegando um problema no telefone celular. Depois ele parou de responder mensagens. Os textos, inclusive, também causaram estranheza na família por conter erros de português, fato que não era costumeiro por parte do ator e jornalista. Informações recebidas pela família dão conta de que ele teria recebido uma proposta de trabalho para São Paulo. Parentes foram até a casa de Jeff, aqui em Guaratiba, aqui no Rio. Encontraram todos os documentos e cartões dele, afirmou o Balanço Geral da Rede Record na época do desaparecimento. Bom, aqui encerra a matéria, família, um caso realmente sinistro, né? Eu não tô dizendo que é o caso dele, tá certo? Porque realmente eu não conheço o ator, nem vi essa série Reis aqui, né? E pelo que eu tô vendo também, ele não fazia um papel muito de destaque, era só um soldado filisteu. Mas outros casos que eu vi aqui com esse tipo de crime, essa violência toda, eu vejo muito acontecer em rituais, né? De queimar e tentar esconder, isso acontece muito. Recentemente, eu não sei se o vídeo chegou aí pro ar, eu sei que eu produzi o vídeo, agora tá desse jeito. Eu faço os vídeos, às vezes ele nem chega ao conhecimento de vocês. Eu fiz, né? Se você tiver assistido, família, fala aí, tá certo? Pra eu saber se esse vídeo passou ou não, porque a gente faz 2 por dia, é muito vídeo. Mas eu fiz um, que era um caso de 2 pessoas coloridas, né? E esses 2 camaradas trabalhavam vendendo o corpo e se relacionavam também um com o outro. E acabou que eles indo, né, num desses lugares de fazer ritual, que eu também não vou citar, você sabe, tem um terreiro, a parada toda. E eles fizeram um ritual com um deles. Dessa mesma maneira, tocaram fogo e tentaram esconder o corpo depois, né? Então, por conta desse caso, não estou dizendo que é o caso dele, Fabrício, deixar claro aqui. Mas por conta desse caso, eu vejo muito por esse lado. Até porque a mídia não gosta de dar detalhes e é o que aqui eu estou vendo. Não tem muitos detalhes, né? Porque o cara aparecer queimado dentro de uma mala, assim do nada, né? E a pessoa que fez isso, provavelmente, tava com o telefone dele mandando mensagem pra família,
Isso muito me estranha, família. Eu acredito que a maioria de vocês também deve ficar no mínimo aí com uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque esse tipo de coisa não é normal. Uma coisa é acontecer um crime hediondo, sei lá, o cara quer roubar, o cara tava passando de um momento ruim, uma bala perdida, alguma coisa, né? Isso acontece, mas desse jeito, a pessoa ligar, a pessoa saber desbloquear o celular, né? Tem toda uma coisa aí que parece, né, ter uma certa intimidade com a pessoa, ou pelo menos fez uma bela investigação aí para obter esses dados. Então foi uma coisa pensada, não foi qualquer um que fez, né? Então, meus irmãos, eu não sei se a gente vai ficar sabendo de mais coisas, provável que sim, né? Mas a mídia também vai passar do jeito dela, ela não vai bater a real, principalmente se envolver esses rituais. Mesmo quando acontece com pessoas que não são influentes, pessoas que não são famosas, pessoas simples e comuns, preferencialmente pobres, até nesses casos eles omitem esse tipo de informação. Já falei pra vocês, a gente vive, de fato, hoje numa ditadura, meus irmãos. Certas verdades não podem aparecer, a verdade verdadeira é essa, né? Certos assuntos hoje você já tem que medir as palavras, né? Eu não sei se esse vídeo deve ter saído às 5h45, se saiu. E mais cedo eu fiz um vídeo mostrando, por exemplo, como o TSE proibiu, né, de fazer qualquer vinculação do Lula com o Maduro. O PL, né, o partido do ex-presidente, inclusive, teve que remover isso. No outro vídeo eu vou dar mais detalhes. E hoje, né, o cara traz o cara pro Brasil, leva pra almoçar, mostra que tem, de fato, vínculos com ele. Fora o financiamento, né, que tá escancarado na cara de quem quiser ver. Então, meus irmãos, coisas que tá acontecendo no Brasil que prova que a liberdade, ela acabou. O que você tem hoje são um restinho disso, né? Mas você basta ver um canal do tamanho que é esse e de vários outros canais também, que insistem em falar a verdade, e o alcance que os vídeos estão tendo. Isso não é por acaso, isso não é, porque ninguém quer ouvir conversa. A gente tá, de verdade, sendo oprimido, sendo limitado. Uma coisa, meus irmãos, que a gente jamais esperava, né, que ia acontecer dessa maneira. Eu pensava que iam ficar naquela, né, de banir um, banir outro. Mas inventaram um jeito melhor. Deixa os caras falarem aí, né, os que dosarem a informação. A gente tira o alcance, prende os caras nessa bolha até os caras sufocar. E é terrível isso, terrível, né? Muitos estão felizes, não, porque eu tô concordando com a parte que tá aí. Eu acho que a parte que tá aí tá certa. Muitos desses, inclusive, estão tendo uma audiência aí que não merecia, estão sendo impulsionados. Então, meus irmãos, é uma situação realmente difícil. Eu peço a você, de antemão, que você passe o vídeo adiante, porque, veja, é uma ligação aí, meu irmão, com uma agenda maligna de fato. Você vê que tanto essas notícias físicas, como as espirituais, todos esses assuntos hoje estão limitados. Tá difícil a situação, tá difícil você falar. Não é à toa que a Bíblia dizia, não é, que muitos procurariam a palavra de Deus e ele ia sumir. Como assim palavra some? Como assim coisas que nós sabemos vai sumir? Agora você tá entendendo por quê. A perseguição àqueles que insistirem em falar, ela vai ser muito grande. Não vai ter como a pessoa continuar. Uma coisa que poderia dar um pouco mais de segurança, né, e transparência para nós, e que isso sim, né, se nós tivéssemos políticos sérios e dedicados a realmente fazer o bem para a população, era, por exemplo, uma plataforma como o YouTube ter uma espécie de ouvidoria, né, que você pudesse falar com os caras mesmo e ali ser explicado o que é que aconteceu com o seu conteúdo, o que é que eles não estão curtindo, o que é que eles não estão gostando. Outra coisa também, meus irmãos, essa questão de impulsionamento, né? Eu tenho visto muitos canais aí, inclusive eu falei pra vocês aqui recentemente, né, um cara que fazia porque nós odiamos Dr. Enéas, uma coisa desse tipo, né? Você vê que é um ser totalmente sem relevância e o canal inclusive pequeno também e dando muita audiência. Então, das duas, uma, ou tá sendo favorecido pelo próprio algoritmo ou tá sendo impulsionado. Então, isso era uma coisa que, se fosse mesmo, né, para pensar no bem da população, deveria ter transparência. Olha, quem é que tá pagando? Tem que ficar explícito. Quanto foi gasto? Tem que ficar explícito, né? Pra gente saber quem é que realmente tá fazendo conteúdo aqui e tá indo na raça, né? O pessoal tá vindo, tá assistindo, tá... nem isso a gente tem transparência. A gente não sabe hoje como é que os vídeos ganham mais relevância ou não, né? Porque você tem minutos assistidos, você tem uma taxa de clique boas, você tem likes, você tem comentários, ou seja, engajamento, compartilhamento e tudo isso. E mesmo assim não é recomendado para nem 10% do público que você tem inscrito no seu canal. Então
Esse tipo de coisa, meus irmãos, é o início, né? É o início aí do fim mesmo, literalmente. Juntando tudo. Você faz um vídeo com um tema desse, você não pode abertamente falar o que você pensa. Eu já acho que deixei claro aí nos vídeos, só para reforçar para quem não entendeu. Na minha opinião, esse rapaz foi vítima aí de algum ritual, eu não tenho dúvida disso, certo? Mas, mesmo que isso seja comprovado, repito, duvido as autoridades confirmarem isso para vocês, até porque se elas o fizerem, serão acusadas de estarem promovendo algum tipo de fobia ou preconceito contra A ou B, né? Então, enfim. Então, meus irmãos, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Deixa a tua opinião aí, compartilha o vídeo, tá certo? Para ajudar que a gente continue com esse trabalho. Fiquem com Deus, meus irmãos. Deixa a tua opinião aí, se você conhecia, se sabe algum detalhe desse artista, né? Deixa aí, porque vai somar ao conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus e fui!